Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Um momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Eu sou o Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 209. A entrevista de hoje é com Fernanda da Escócia, jornalista, professora e autora de Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, um livro que retrata os filhos de ninguém, como diria Eduardo Galeano. Na bancada comigo, além do Fagner Torres e do Daniel Soares, a Bianca Pio, jornalista, colunista do Lado B Notícias. No caô da semana, essa semana aí que foi cheia de caô, que começou com uma ameaça de golpe e terminou, por enquanto, com uma regada de Bolsonaro pelas mãos dele mesmo, Michel Temer. Antes de começarmos o papo, nossos valorosos recadinhos. Reforçamos aos ouvintes e às ouvintes nossa parceria com a plataforma de podcasts Orelo. Agora, além de ouvir o Lado B do Rio pela Orelo, você também pode apoiar a gente direto na plataforma. Você terá acesso a conteúdos exclusivos do Lado B na Orelo. Inclusive, já tem um lá com a gente batendo um papo, explicando a parceria. Também nos próximos dias, já provavelmente neste sábado, estará exclusivo para apoiadores do Lado B pela Orelo o documento Lado B sobre um assunto marcante desse mês de setembro. Você não vai querer perder, hein? Escutando e apoiando o Lado B pela Orelo, você vai estar nos ajudando diretamente. Afinal, a Orelo é a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play dado. Além do mais, a taxa de serviço para o financiamento coletivo do Lado B será mais em conta que no Padrim. Então, a partir de agora, a gente recomenda, a gente pede que vocês nos ouçam pela Orelo. E se quiserem nos apoiar, deem preferência para nos apoiar pela Orelo. As faixas de apoio são as mesmas. Galera, a partir de R$2, fechamento a partir de R$7, esquerda caviar a partir de R$20 e a bom burguês a partir de R$50. O aplicativo da Orelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador, digitando escute.orelo.audio/Lado B do Rio. Mas lembre-se, são apenas recomendações para quem quiser dar uma ajudinha a mais e financiar o Lado B. Vocês continuam livres para ouvir os programas onde quiserem, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias, que volta na semana que vem, seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma, mesmo essas aí que não nos remuneram, tá bom? E os apoiadores do Lado B pela Orelo também concorrem aos sorteios de brinde. A partir desse mês, o sorteio será um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também @Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Chega dos nossos reclames e vamos ouvir a Fernanda. Fernanda, bem-vinda ao Lado B do Rio. Obrigado por aceitar nosso convite. A gente vai começar falando sobre o seu livro, né? O Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, lançado esse ano pela FGV Editora. A publicação é fruto da sua tese de doutorado, e aí a primeira pergunta que eu te faço é como surgiu a ideia da tese do livro, né? Da onde veio esse olhar de abordar pessoas sem registros, sem cidadania, né? Sem direito, pessoas de fato invisíveis. Da onde surge essa ideia? Oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E vocês me fazem a pergunta, bom, por que eu escolhi esse tema, né? De onde vem? Eu sou jornalista, trabalhei muito tempo como repórter na Folha de São Paulo e fazia matérias de rua, enfim,
acompanhava a vida toda da cidade, comecei a cobrir também os indicadores sociais brasileiros. Eu tinha acabado de ter uma filha e, obviamente, quando a gente tem um filho, né, a gente observa tudo do nascimento daquele filho, da vida com a filha, viajar com a filha, me exigia ter documentos, né, um acontecimento, registrar a filha, e enfim, me era exigido documento para tudo. E uma coisa que muda, assim, a vida da gente, ter um filho. E como repórter, eu me deparei ali com uma matéria, né, o lançamento de uma publicação anual do IBGE, que são os números do Registro Civil, que é uma publicação que é feita anualmente com os dados da nossa vida civil. Quantos casamentos são feitos no Brasil, quantos as mortes, os divórcios, os nascimentos. E aquele número, e havia um número ali que dizia o seguinte, que de cada 100 crianças nascidas, 20 não eram registradas no mesmo ano ou até o primeiro trimestre do ano seguinte. E aquilo, como que essa criança vive sem documento? Como é que ela... E aquilo, né, me chamou a atenção e eu propus um especial de fim de ano. E saiu, então foi a primeira matéria que eu fiz sobre isso. Brasil forma gerações de sem documentos. Saiu no dia 1º de janeiro de 2003. Me lembro bem. E fui, né, procurei pessoas, famílias, e a matéria mostrava isso. Contava as histórias de famílias onde havia gerações de pessoas sem documentos, e não só de crianças, né? Ali eu descobri que não eram só crianças que viviam sem documentos. E aquilo foi um tema que me chamou sempre muita atenção, porque me parecia incongruente, né? Nós vivemos na sociedade documentada, que saímos à rua com vários documentos de uma vez só, que houvesse brasileiros dentro do seu país que não tinham nenhum documento. Não é que eles não tinham um documento, eles não tinham nenhum. Porque aí eu comecei a me interessar realmente pelo tema e fui descobrindo que quando a pessoa não tem a certidão de nascimento, ela não tem nenhum outro documento, porque o nosso sistema de documentação ele é todo encadeado. Para você tirar um documento, é sempre exigido algum documento anterior. Então, se você não tem o primeiro documento, esse documento fundador, né, como os especialistas chamam, o Roberto da Mata fala da certidão de nascimento como esse documento fundador, você não consegue ter nenhum outro documento. Então, o meu interesse por esse assunto surgiu da minha vida de repórter mesmo, da minha vida de jornalista. Depois dessa matéria, eu fiz outras, a gente fez uma série quando eu estava no Globo, em 2005. Depois, em 2014, já tinha sido editora, voltei a ser repórter, e aí eu encontrei o ônibus da Praça 11. Né? Algumas pessoas que sabiam que eu tinha interesse no tema me disseram: Fernanda, você tem que conhecer o ônibus. E aí eu fui na Praça 11, aqui no centro do Rio de Janeiro, ali onde todo mundo passa, que é do lado do Sambódromo, do lado do Juizado da Infância e da Juventude. Eu já tinha passado lá várias vezes, do lado do Globo. E aí eu conheci o ônibus, que é um projeto incrível, que faz parte é um projeto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, projeto da Justiça Itinerante, só que este ônibus ele não é itinerante. Ele fica plantado lá na Praça 11, às sextas-feiras, no pátio do Juizado da Infância, Juventude e do Idoso, e ele emite certidão de nascimento para brasileiros e brasileiras que viveram a sua vida inteira sem nenhum documento. Então, esse ônibus foi o meu lugar etnográfico. Assim. Eu fiz uma reportagem sobre ele, fiz outras matérias a partir dele, e aí, em 2015, saí do Globo, quis fazer o doutorado, e aí disse, bom, eu não tenho outro tema, eu vou falar dos indocumentados. Foi isso. Então, é uma pesquisa que eu descobri como jornalista. Certo, Fernanda. Bom, primeiro, parabéns pela tese. Eu achei muito interessante esse olhar etnográfico sobre esse tema, né, dos indocumentados. Dando uma olhada, eu lembrei, foi impossível para mim não lembrar da minha avó e da minha mãe, que foram mulheres que tiraram a certidão de nascimento no dia que elas casaram. E eu descobri isso recentemente.
Então foi interessante para mim rememorar essas questões de família. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre como a falta de documento acaba se tornando um empecilho para ter acesso aos direitos, como saúde, educação, enfim, políticas públicas assistenciais. Você pode contar para a gente quais são as dificuldades que um adulto tem que enfrentar para conseguir esse primeiro documento, né, que, como você falou, vai desencadear nos outros, e do quanto a cidadania fica prejudicada sem esse documento? Vamos dividir assim. Primeiro, o que acontece quando você não tem documento, né, e depois as dificuldades para conseguir. Quando você não tem a certidão de nascimento, como a gente começou a falar, o Sistema Brasileiro de Documentação ele é todo encadeado. Então, se você não tem a certidão de nascimento, esse documento fundador, você não consegue tirar nenhum outro documento. Então, você não consegue tirar CPF, você não consegue tirar carteira de identidade, você não consegue tirar título de eleitor. Os homens não conseguem tirar o certificado de reservista, porque eles não podem prestar o serviço militar. Carteira de trabalho, que mais? Vamos lá, passaporte e certidão de óbito. Então, se você não tem esse primeiro documento, se você não consegue tirar esse primeiro, vários outros documentos também vão ser negados a você ao longo da sua vida. O título de eleitor, não sei se eu falei, também você não pode tirar. Então, você fica fora de uma série de direitos e deveres da vida do cidadão documentado, né? E você também é alijado de outros direitos. Por quê? Uma criança sem documento, o acesso dela ao estudo é bem mais difícil. Ela pode conseguir um acesso inicial, algumas escolas aceitam, mas ao longo da vida isso vai se complicando. Então, no ensino médio, vai ser impossível. Mesmo no ensino fundamental, já é muito difícil matricular uma criança sem documentos. O acesso ao sistema de saúde ele é limitado. A pessoa só tem acesso ao atendimento de emergência. Então, se você precisa de uma cirurgia, como eu encontrei pessoas lá no ônibus nessa situação, de um tratamento mais longo, você não pode. Porque, na verdade, você está fora do sistema estatal. Você está fora do arcabouço estatal. Você é ilegível pelo Estado. Entendeu? Então, você está fora do alcance das políticas públicas, você não pode entrar nos programas sociais, em programas como Bolsa Família, por exemplo, você não pode ter, porque o Bolsa Família exige que todos os beneficiários sejam documentados. Então, você está totalmente alijado de uma série de direitos que exigem do cidadão que ele seja documentado. Tá? Então, essa é o grande... É uma questão ali central. Como a falta do documento exclui você ainda mais de um mundo de direitos. Sendo que, veja bem, a certidão de nascimento ela é um direito, né? Então, ela é gratuita, a primeira via ela é gratuita para o cidadão. Mas veja o contrassenso, a você já foi negado um direito. Só que você, em vez de tentarem resolver o seu problema, a você vão ser negados outros direitos ao longo da sua vida porque foi negado aquele primeiro direito. Então, você vai continuar sendo punido, em vez de ter o seu problema resolvido. Né? Vejam que situação complicada. E tinha uma segunda parte da sua pergunta, se você puder repetir, que é como é que ele faz para receber a documentação, era isso? As dificuldades para um adulto tirar esse primeiro documento, porque você fala da síndrome de balcão na tese, né? Porque é uma burocracia infinita, a pessoa fica pulando de balcão em balcão. Então, eu queria que você comentasse sobre essa dificuldade de acessar esse direito. Isso. Isso é um ponto também muito importante na pesquisa, na tese, no livro. Por quê? Registrar uma criança sem documento tem um atraso, mas se o pai, se a mãe tá ali, se ela tem documento, vai conseguir registrar em algum momento, enfim. Mas se essa criança vai crescendo, registrar essa pessoa sem documento vai ficando bem mais complicado. E registrar um adulto sem documento é muito mais complicado. Por quê? Porque
aquela pessoa adulta sem documento, ela vai ficando sem condições de provar documentalmente que ela é mesmo aquela pessoa que ela está dizendo que ela é. Então, como é que, se eu não tenho um documento, eu vou ali, pego outro e provo que eu sou quem eu sou. Mas se eu não tenho nenhum documento, como é que eu provo que eu sou eu e que eu, na verdade, não sou um assassino, que eu matei uma pessoa, ou que eu estou dizendo que eu não tenho documentos para fraudar o imposto de renda ou enganar a polícia, né? Então, registrar um adulto sem documento é um processo que implica uma série de passos e exigências legais para que seja feita a prova de que aquela pessoa, sobre a qual não há nenhuma prova documental, para que a gente saiba que ela é mesmo aquela pessoa. Então, essa é uma dificuldade central para essas pessoas indocumentadas. Como é que elas vão provar quem elas são? E aí, essas pessoas elas começam a percorrer os balcões do sistema, que eu vou chamar do edifício burocrático judicial brasileiro. Elas começam a ir aos cartórios, ou elas vão a um tribunal, elas vão a uma secretaria de assistência social, ou elas vão a algumas fundações, para ver se elas conseguem entrar no sistema de documentação. Mas essas instâncias, elas também se deparam com essa dificuldade. Como é que elas vão provar que aquela pessoa é aquela pessoa? É um processo isso tudo exige um processo de busca para saber se aquela pessoa não foi registrada, né, se tem alguma prova da existência daquela pessoa. E aí, esse cidadão indocumentado, ele se depara com o que na pesquisa, né, eu chamei de síndrome do balcão, que na verdade é uma expressão que me foi apresentada pela Érica Glória, uma pedagoga que trabalhava no Comitê de Acesso à Documentação em São João de Meriti, e eles fazem um trabalho muito relevante. E ela me disse, sabe o que é, Fernanda? É que a pessoa sem documento, ela vai para um lugar, e chega lá e dizem para ela assim, não é aqui, eu não posso resolver o seu problema. Aí ela é mandada para outro lugar. E aí chega lá e dizem para ela, não é aqui. E ela vai para outro lugar. E aí ela vai passando de balcão em balcão e ninguém resolve o problema dela, ninguém orienta aquela pessoa sobre como resolver o problema. E essa espera vai demorando não dias, nem semanas, e nem mesmo meses. É uma espera de anos. Eu encontrei lá pessoas adultas que viveram as suas vidas sem nenhum documento. E elas fizeram esse percurso todo, elas passaram de balcão em balcão e não conseguiram resolver o problema. É isso. Boa noite, Fernanda. Fagner está falando, obrigado pela participação. Boa noite, Bianca. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. E ouvintes aí que estão com a gente nessa edição. Bom, eu queria aproveitar o gancho, né, da pergunta da Bianca, fazer um comentário pessoal e aí também levar para a Fernanda poder comentar. Bom, esse tema, primeiro que essa conversa ela me remete diretamente, né, a um texto do Eduardo Galeano que eu até citei na divulgação do programa hoje, que é Os Ninguéms, né? E porque eu acho que a gente está falando dessas pessoas, literalmente, os ninguéms. E aí isso me remete a uma trajetória pessoal. Entre os anos de 2009 e 2013, eu atuei na coordenação de atendimento à comunidade e de comunicação comunitária do PAC Alemão, aqui no Complexo Alemão, no Rio de Janeiro. É o segundo maior complexo de favelas do Rio de Janeiro, depois da Rocinha, né? E na ocasião de 2011, teve uma forte chuva aqui no Rio de Janeiro, uma das grandes chuvas recentes aí que nós tivemos que causaram tragédias aqui na cidade. Em 2011 teve uma dessas que alagou a cidade por horas. Eu lembro que eu morava a coisa de 4, 5 quilômetros do local de trabalho e geralmente saía do trabalho às 5 da tarde, mas naquele dia choveu tanto que eu só consegui sair do canteiro social, que era o local onde a gente trabalhava, à meia-noite e a pé.
eu fui a pé do canteiro social até minha casa, andei 4, 5 quilômetros com água na altura da cintura, e durante todo o trajeto. Foi uma chuva bizarra, assim, como eu nunca tinha visto antes. E no Complexo Alemão especificamente, muitas casas caíram, muita gente perdeu tudo, barracos perderam, né, muita gente perdeu toda a sua vida, né, em função da chuva, aliada também, em alguns casos, ao próprio impacto da obra de construção do teleférico e de construção de ruas, né, de novas vias dentro da comunidade. Então, acabou juntando os impactos da obra, em alguns lugares, não em todos da comunidade, acabou juntando os impactos da obra com os efeitos da chuva, e aí foi uma grande tragédia. Felizmente, a gente não teve notícia de nenhuma vida perdida, mas foram centenas de famílias que ficaram absolutamente à própria sorte em um determinado momento. Uma delas marcou a minha história, como minha história de trabalho, de uma jovem chamada Tayane. Infelizmente, eu não tenho mais o registro completo aqui, mas ela se chamava Tayane. A Tayane estava grávida no dia daquela chuva, ela tinha 20 anos de idade na época, e ela estava grávida na ocasião de quase 8 meses. Quase 8 meses, e ela já tinha um filho de, se não me engano, 5 ou 6 anos. Ao acontecer a chuva, a Tayane foi uma das que perdeu absolutamente tudo, toda a vida dela. Que acabou ficando desabrigado, foi atendido diretamente no local onde eu trabalhava, no canteiro social, já nas primeiras horas da manhã do dia seguinte. Eu lembro que cheguei em casa à meia-noite e 6 horas da manhã eu já estava de volta no canteiro, porque eu sabia que aquela tragédia ia ser muito grande. Então eu e a equipe que trabalhava comigo já estava no dia seguinte, 6 horas da manhã, atendendo a população. E a Tayane, uma das que procurou o canteiro social nessas condições, de 20 anos, grávida, com um filho de 6 ou 5 anos por aí. E no primeiro registro eu me lembro de conversar com ela e identificar que ela não tinha nenhum documento. E a história dela era mais ainda complexa do que pode ser imaginado, porque ela não tinha documentos e ela também não tinha nenhum parente, né? Os pais dela já tinham morrido, ela morava sozinha com um filho e estava grávida do segundo. Ela não tinha nem certidão de nascimento, ou seja, ela dizia que o nome dela era Tayane e a gente não tinha nenhuma comprovação que o nome dela era Tayane. Ela dizia o nome dos pais dela e a gente não tinha nenhuma comprovação de quem eram os pais dela. E aí, junta nesse processo, esse filho que ela tinha nunca tinha frequentado a escola, porque se a mãe não tinha documento, ele também não tinha. Não tinha nenhum benefício do governo, nenhum Bolsa Família, absolutamente nada, porque não tinha documento, não tinha nenhum registro no chamado CRAS, né, que é o Centro de Referência e Atendimento Social, né, não tinha absolutamente nada, né, era uma pessoa que era absolutamente um vulto social, né? E foi um processo absurdo para a gente conseguir atender a Tayane sob todos os aspectos, porque o primeiro passo era ela provar quem era ela, né? Sendo que ela não tinha nem parentes para poder ajudar nesse processo de reconhecimento, né? Então, para ela conseguir o primeiro documento, sei lá, o segundo filho dela já devia estar com 6 meses de idade para ela conseguir o primeiro documento. E aí eu lembro que o caso dela virou um case, assim, um case na comunidade, porque muita gente se mobilizou para ajudar. Eu, que era o coordenador da equipe à época, mobilizei figuras do alto escalão do governo do estado do Rio de Janeiro e do alto escalão da coordenação geral do PAC nacionalmente e no Rio de Janeiro para poder solucionar aquela situação, porque ela, naquele momento, estava sem casa, sem nada, com um filho na barriga, um filho de 6 anos, e sendo que esse filho na barriga estava prestes a nascer, né? E quando fosse nascer, provavelmente ela não seria nem atendida. Como que ela seria atendida se ela não tinha nenhum documento? Enfim, o final da história
o que eu quero dizer é o seguinte: levou meses para que essa situação se resolvesse, mas ela, com esse apoio que a gente deu muito de perto, a Secretaria de Assistência Social na época, né, e a própria coordenação do PAC, ela conseguiu ter a criança, ela teve acesso no hospital público, né, ela teve acesso a um aluguel social, que foi o caso de muita gente naquela época, ficou recebendo um aluguel social, se não me engano, na época de R$400, até que um dos apartamentos que foram construídos no Minha Casa Minha Vida fosse remanejado para essas pessoas desabrigadas. Enfim, no fim das contas deu certo, mas levou meses, muitos meses. O segundo filho dela nasceu e meses depois é que ela conseguiu entrar na casa dela, de direito dela, com a documentação que ela tinha que ter, ela e os filhos dela, no caso, né? E aí eu quero passar a bola para a Fernanda falar, porque isso aconteceu no Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro, à época, cidade olímpica, né? 2011, o Rio já tinha sido escolhida a capital olímpica de 2016, a cidade já se preparava para isso, na segunda maior cidade do país, a capital cultural do país, num complexo de favelas que fica a 10 quilômetros do centro, do coração da cidade. Eu queria que ela falasse sobre essa experiência dela no livro, se ela trata dessas experiências nas capitais, como foi essa experiência, ou se ela se ela ocorreu mais nos chamados rincões, né, que nós aqui dos grandes centros muitas vezes tratamos com rincões do país. A gente sabe que, apesar de tudo, essas tragédias acontecem muito próximas de nós. A gente não tem muita noção do que ocorre no bairro ao lado, que era o meu caso. Então, Fernanda, queria que você falasse sobre isso. Como é que foi se deparar com essas tragédias em todos os lugares, mesmo nas capitais e nos rincões do país? Oi, Caio. Bom, para a gente é confortável achar que esse tipo de problema está restrito aos rincões, mas não está. A minha pesquisa foi feita na cidade do Rio de Janeiro, apenas e tão somente no Rio de Janeiro. O meu lugar etnográfico, a gente usa essa expressão, de pesquisa, foi o ônibus da Praça 11, né, no centro do Rio de Janeiro. Então, essas histórias que você contou, como a história da Tayane, eu passei 2 anos ouvindo histórias assim, exatamente como a da Tayane. Pessoas que não tinham nenhum documento, e aí sim, pessoas que vinham, claro, que moravam no Rio, mas que também vinham das cidades da região metropolitana, da Baixada Fluminense, mas são situações que existem hoje no Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que elas existem nas capitais brasileiras, eu posso afirmar, né? Pode ser maior, o subregistro pode ser maior em alguns lugares, pode haver mais problemas em alguns lugares, nos rincões, em lugares mais distantes, mas esse não é um problema, esse é um problema que existe em todos os lugares, tá? E aí foi muito bonito, né, quando você falou das pessoas que não são ninguém, os ninguéms, porque ao longo desses 2 anos de pesquisa de campo, na verdade foram até mais de 2 anos, eu ouvi muitas vezes essas expressões, né? Como é que essas pessoas se sentem? Vamos aproveitar que estamos aqui no Setembro Amarelo. Essa coisa de não ter documentos tem um impacto profundo na forma como essa pessoa se vê. Essas pessoas não se veem como sujeito de direitos, né? Então, quem você é quando você não tem documentos? E eu ouvi, o livro cita essas histórias, essas vozes, lista esses relatos dessas pessoas. Eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa que não existe, eu me sinto um zero à esquerda, eu me sinto um cachorro, um palito de fósforo, uma vida de improviso. Então, assim, para essas pessoas, não ter documentos é algo que tem um impacto profundo na vida prática, como a gente contou, mas também na percepção dessa pessoa sobre si, sobre a sua vida, sobre quem ela é, sobre os seus direitos, né? Então, você falou da história da Tayane, que parabenizo aí o trabalho que vocês fizeram e conseguiram garantir o documento dela. E
Essas histórias, elas existem até hoje, né? Se a gente for lá no ônibus, qualquer sexta-feira, se a gente for lá amanhã, a gente vai achar pessoas que estão sem os seus documentos. São histórias como a da Dona Maria, por exemplo, que queria fazer uma cirurgia para tirar um câncer e não podia porque não tinha documentos. Histórias como a da Rita, que ela tinha muita vergonha de não ter documentos, né? No livro eu falo, é a vergonha de Rita. Então, ela se sentia envergonhada e culpada por ela não ter os documentos. Como a pessoa se sente, ela tinha um namorado e nunca contou para o namorado que não tinha documentos, fazia mais de 2 anos, porque ela se sente assim diminuída por não ter documentos, né? E quando essas pessoas alcançam, né, depois desse processo de pesquisa, para ver se a pessoa tem, se ela já tinha sido realmente registrada antes ou não, elas são encaminhadas lá para o... É feita uma audiência, né? É importante, acho que a gente contar para as pessoas que estão nos ouvindo o que acontece com essas pessoas. Elas chegam no ônibus e é aberto um processo, né, em nome delas, e aí é feita uma investigação para saber se elas foram registradas previamente, né? Eles acessam o banco de dados do Detran, entram em contato com outros cartórios, perguntam onde a pessoa nasceu, fazem uma busca. Se ela tivesse sido registrada, eu presenciei um caso assim, a gente pode falar depois, de uma senhora que tinha sido registrada e foi localizada, e ela achou uma irmã de quem ela tinha sido separada fazia mais de 20 anos, conta essa história no livro, mas se a pessoa não tivesse sido registrada, ela vai ser registrada ali, ela é encaminhada ali, tem uma audiência com um juiz, um defensor, um promotor, e aí ela é encaminhada para o cartório. Ao final, se o juiz entender que, de fato, ela não foi registrada, então o juiz a encaminha para que ela seja registrada e ela sai do cartório com a sua certidão de nascimento. E é um momento, assim, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a história da Tayane até o final, mas é um momento, assim, de muita emoção para essas pessoas quando elas recebem as certidões, né? Pessoas que são registradas no mesmo dia dos filhos e dos netos. Então, apresentar o livro conta essa história de 3 gerações que são registradas ali no mesmo dia, como a da Cristiane, por exemplo, ela, a filha e a neta registradas, ou da Dona Elizabeth, que também foi registrada com as filhas todas ali no mesmo dia. Então, é um momento para elas de muita felicidade e, assim, é preciso dizer também que elas têm uma expectativa sobre aquele documento. O documento é um pouco visto como uma redenção, como se ele fosse resolver todos os problemas, né? A gente entende que não vai resolver todos os problemas, mas é uma chave para acesso a direitos, uma chave muito importante. E aí o livro acompanha as histórias de algumas dessas pessoas e eu conto o que aconteceu com elas depois. Algumas conseguiram o emprego, ou conseguiram a carteira de trabalho, conseguiram tirar a carteira de trabalho, tiraram o título de eleitor. A Dona Maria conseguiu fazer o tratamento contra o câncer, né? Então, assim, é muito, muito bonito a gente contar, como você fez aqui com a história da Tayane, é bonito a gente acompanhar as histórias dessas pessoas, né? E o significado que o documento vai ter na vida delas. Elas saem desse lugar de eu sou uma pessoa que não existe para... como a gente fala no livro, assim, agora eu vou viver a vida. Tinha uma senhora, a Damiana, era uma senhora muito, muito pobre, e eu pergunto para ela, e aí, e agora, Damiana? Ela diz assim, agora eu vou viver a vida. Né? Quer dizer, assim, a expectativa de um documento como uma redenção. Então, o livro trata disso também, de como o documento, para elas, completa um ritual, assim, trabalha ali na perspectiva do Bourdieu, como ele diz, vai ser um rito de instituição, que cria ali como se fosse uma nova pessoa. E as pessoas dizem, eu me sinto uma nova pessoa. Na verdade, é a mesma pessoa. Mas o rito tem esse papel, né? Ele é simbolicamente transformador. Então, são histórias ali que a gente vai contando no livro. Obrigada por ter compartilhado aí a história da Tayane. Boa noite, Fernanda. Primeiro, um comentário em cima do que você falou sobre a via crucis, né, de balcão em balcão, que as pessoas tem que se submeter para tirar um documento, e ilustrado pela história do Fagner, da Tayane, né, que teve que mobilizar autoridades do governo do estado do Rio para que uma pessoa conseguisse tirar sua documentação básica. A gente vê muito a imprensa repercutir a questão da muita burocracia, né, no Brasil. O Brasil é um país cartorial, que precisamos desburocratizar e simplificar os processos, mas sempre
aplicando isso às empresas, né? As necessidades do capital. É muito raro que esse tema da selva burocrática que trava a vida de muitas pessoas, esse tema ser sequer abordado. Você também, nisso eu entro para a minha pergunta. Você abordou na duas respostas atrás, na resposta à pergunta da Bianca, que essas pessoas são ilegíveis pelo Estado brasileiro, né? Elas não conseguem acesso a quaisquer políticas públicas, seja um atendimento de saúde, como você colocou no caso da Dona Maria, que precisava de um tratamento de câncer, seja para as coisas mais básicas, como educação pública, né? Então, essas pessoas ficam, ao não ter acesso a nenhuma política pública, não ter acesso a um emprego formal, ficam condenadas ao subemprego e à reprodução de ciclos de miséria e pobreza. Queria que você falasse do impacto da vida econômica dessas pessoas, né, do fato delas não terem documento. Sim, é um impacto absurdo, porque justamente elas são... Tem um caso no livro, talvez seja bem indicativo ali dessa sua pergunta. Eram 2 primos. Os 2 nasceram em períodos próximos, só que a mãe de um deles, ela teve um problema, o marido dela estava doente, ficou internado, então ela começou a cuidar do marido, o marido morreu, ela não registrou aquele filho, o marido morreu, ela se complicou, e aí o menino vai crescendo, o outro primo foi registrado, né, e seguiu a vida dele. Então, esse primo que não foi registrado, ele conseguiu fazer uma parte da escola, porque, enfim, a tia conhecia, não, é meu sobrinho e tal, então ele faz uma parte do ensino. Mas depois chega um momento em que ele não consegue mais estudar. O outro primo continua estudando, enfim, ele tem um emprego, era motorista, ele tinha uma vida ali organizada, né? Situação financeira ali difícil, uma família mais pobre, mas ele tinha uma vida dele. O que não teve documento, ele ficou parado. Ele só conseguia trabalho na informalidade, ele não conseguiu estudar, ele não conseguia acesso à saúde, apenas o tratamento de emergência. Aí ele teve uma filha que ele também não registrou a criança, né? Então, assim, a vida dele vai sendo toda impactada por essa sucessão de direitos negados, né? Então, você imagina que todas essas pessoas, elas viveram a vida inteira com trabalhos informais. Elas não conseguem nem mesmo ter um telefone na conta delas, porque elas não têm documento. Tem um outro senhor, o Severino, né? Ele vai lá com a filha dele, e aí ele trabalhou a vida inteira, ele já era um senhor, né? Ele vai procurar o ônibus, porque ele já quer tentar se aposentar, na verdade, né? E ele trabalhou a vida inteira, ele era caseiro de um sítio, sempre na informalidade. E a filha dele conta que na época ela chega lá, e aí disseram para ela lá no trabalho do pai, disseram, você está querendo complicar a gente, né? Porque esse negócio de ter documento é ter direito, então vai complicar a minha vida aqui. Então, assim, dá uma ideia dessa percepção, assim, do que a elite tem também sobre o que é o direito, né? Vai me criar um problema. Então, assim, o impacto econômico, obviamente, na vida dessas pessoas é absurdo, né? Impacto em todas as áreas. Por exemplo, agora a questão da vacina. A pessoa que não tem documento, como é que ela vai se vacinar? Né? Então, é mais um direito que vai ser negado. Então, assim, eu entendo que tem que ter o controle para evitar a questão da duplicidade, entendo tudo isso. Agora eu te pergunto, é justo que alguém que não teve esse direito ao documento, que foi negado um direito a ela, é justo que seja negado mais um direito, que é o direito agora à vacina? Esse era um ponto muito que a gente conversava bastante lá no ônibus, eu observava muito, né, conversava com os funcionários do ônibus, juízes, e o livro faz esse debate também, porque então tem uma primazia de direitos, assim, quer dizer, porque eu não tenho um direito, então outro direito me vai ser negado, então
às vezes os juízes emitiam uma ordem, mandavam uma decisão judicial, tem que matricular essa criança mesmo ela estando sem documento. E até sair o documento, ela tem que ter a escola, não importa. Então, até sair o documento, essa senhora aqui vai ter que fazer o tratamento, ela vai ter que ser atendida de qualquer jeito. Ela vai ter que começar a fazer o tratamento contra o câncer. Essa daqui está sem documento, mas pode dar entrada no pedido de, sei lá, alguma coisa que a pessoa queria, né, de aposentadoria, enfim, até sair o documento, porque senão a vida da pessoa vai ficar parada, e é isso que aconteceu com essas pessoas, né, a vida delas ficou parada durante anos, em que elas percorreram aí os balcões. Fernanda, eu tenho uma pergunta para fazer, na verdade eu vou até fazer um preâmbulo para explicar até para os ouvintes, né? Quando um jornalista ou alguém que vai entrevistar um autor de livro, tem duas opções, tem um lado bom e um lado ruim, né? Ou você lê o livro, ou no caso a tese, e você já conhece o que você vai abordar, né, de uma maneira ampla, ou você não lê, o que é o meu caso, né? Então, para deixar bem claro, eu obviamente, eu li fui procurar saber do livro, né? Mas eu não li a tese. A sua tese, e nem o livro, foca nas pessoas, né? Mas eu queria que você falasse, mesmo que talvez você não tenha passado em detalhes no seu trabalho, sobre política pública, né? Porque assim, e aí a gente faz um apanhado, né? Do que a gente está falando? A gente está falando de um momento da história da República, dos últimos pelo menos 5 anos, de que as políticas públicas para as pessoas mais vulneráveis, vamos botar assim, elas são destruídas, né, a todo custo, né? E assim, e aí eu queria que você fizesse, de repente, mesmo que talvez você não tenha abordado diretamente no livro, mas enfim, nem tudo vai para o livro, né? Nos seus estudos, nas suas andanças, né? Queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa questão da política pública para essas pessoas invisíveis, né? Como você diz no livro. Se você acha que isso melhorou ou piorou com o passar do tempo, porque a gente sempre se remete isso a primeiro coisas muito antigas, né? Pessoas que não eram registradas há 30, 40, 50 anos atrás era muito mais comum. Como é que você vê a política pública, principalmente, você bem direto aqui, nos anos do PT, né? Que até pelo Fome Zero, por exemplo, né? Pelas outras projetos sociais, acredito que tenha buscado uma forma de regularizar essas pessoas. Eu queria que você falasse sobre essas questões das políticas públicas, como é que você vê isso aí nos últimos anos, enfim, não só no recorte da tua pesquisa. E queria que você falasse também, se você notou, e acredito que tenha notado, e acredito que isso também esteja no seu trabalho, a questão dos recortes sociais, né? A gente falou aí de mulheres, né? Basicamente, a Bianca deu exemplo de mulheres, o Fagner deu exemplo de mulheres, você citou pelo menos 2 mulheres. Você sentiu esse recorte, né? Mais mulheres nessa condição de sem documentos, pessoas negras, obviamente pessoas provavelmente vindas de periferia, de favela. Eu queria que você falasse sobre esses 2 assuntos, por favor. Ótimo, excelente. Olha, quando o primeiro tema, né, a primeira matéria que eu fiz sobre isso, o subregistro era 20,3%. A matéria saiu em 1º de janeiro de 2013. Eu dizia que o governo que ia começar teria aquele desafio ali para enfrentar. Muito bem. E aí, realmente, em 2003, o livro até conta isso, né? O então presidente Lula pediu que os ministros apresentassem metas rápidas de trabalho, enfim, que eles pudessem, prioridades, né, que eles pudessem ter. E aí, o então secretário de Direitos Humanos, Nimário Miranda, deputado Nimário Miranda, ele conta e ele disse, não, presidente, uma das prioridades tem que ser a questão das pessoas sem documento, ao lado do combate ao trabalho escravo e à exploração sexual infantil. Ele diz o quê? Como assim? Como é que existem pessoas sem documento? Quem não tem documento, não existe quem não tem documento. Porque quem não tem documento não existe. E aí ele diz, não, existe sim. Tem milhões de brasileiros que não tinham documento. E aí começa um projeto nacional muito, muito relevante, muito importante, que é o Programa Nacional de
erradicação do subregistro e para melhorar o acesso à documentação. Só começam a ser criados alguns comitês, né, nos municípios. É um trabalho nacional. É importante que ele seja destacado, porque ele foi fundamental aí para reduzir o problema do subregistro, aliado a um outro elemento, que é a unificação dos programas de renda, né? E principalmente a presença do Bolsa Família, porque o Bolsa Família ele passa a exigir que as pessoas tenham documento para receber o benefício. E o livro mostra isso e cita estudos que mostram como o Bolsa Família foi decisivo para a redução da questão do subregistro, né? Até separei aqui os números. O Brasil tem um programa exitoso de combate ao subregistro infantil. O problema foi diminuindo muito. Então, assim, se era 20% o subregistro de crianças em 2003, esse subregistro ele vai caindo, né? Em 2014 foi instituído um Sistema Nacional de Informações do Registro Civil para captar essas informações. Em 2014, o registro de crianças em queda constante chegou a 1% e passou a ser considerado erradicado, inclusive. Depois o IBGE mudou a metodologia, o subregistro ficou aproximadamente na casa de 2,4% em 2018. E a experiência brasileira ela é muito exitosa e faz a gente entender também o Bolsa Família como um programa de redução do subregistro, né? Ele foi um programa fundamental. Agora, ainda existe um passivo que não foi resolvido e que não foi alcançado, infelizmente, e que precisa ser tratado, né? Então, essa foi uma política pública decisiva e é preciso que ela seja, né, que outros projetos aí sejam feitos nesse sentido. Outra política pública muito importante aí da parte dos cartórios foi a instalação de cartórios nas maternidades, né, para tentar facilitar aí o acesso das mães, das famílias aos cartórios, para tentar reduzir o subregistro de crianças. Agora, devo dizer que, apesar de tudo isso, o subregistro não é um problema erradicado, não é um retrato na parede. Ele existe, ele está presente. E, respondendo à sua segunda pergunta, ele é um problema transversal. Ele afeta, ele perpassa várias esferas da sociedade brasileira. Ele perpassa a questão da pobreza, ele perpassa a questão do racismo, porque são muitas, a maioria das pessoas que eu vi no ônibus são pessoas negras, pessoas pobres, pessoas de periferia, e perpassa a questão de gênero. Por quê? Por quê? Primeiro, muitas dessas crianças não são registradas pela questão do abandono paterno, enfim, o pai não tem interesse ou se desvinculou da mãe, e, ao mesmo tempo, essas mulheres, olha só, tem um caso que eu vou contar aqui, é da Monique, ela diz assim, não, meu pai, ele só registrava os filhos homens, né? Ele dizia assim, mulher não precisa de registro. Então, vê que a questão de gênero, ela está presente aqui, né? Essa pesquisa não era uma pesquisa sobre gênero, mas o gênero se impôs como uma categoria, eu tive que pesquisar. E a questão racial também tem uma moça que diz assim, que a mãe não registrou porque ela achou que eu era muito preta, ela não quis me registrar. Então, a questão do racismo também está presente, tá? O subregistro, ele é um tema que, como eu disse, ele perpassa mesmo todas essas questões brasileiras ali, que precisam ser tratadas e enfrentadas. Ao mesmo tempo, é preciso que eu diga que essas mulheres invisíveis, mas que foram elas que assumiram o comando das suas famílias, né, se tornaram pessoa de referência nos seus domicílios, e o Bolsa Família as tornou responsáveis pelo uso do dinheiro, do benefício, são essas mulheres que se tornam protagonistas na busca por esse direito à documentação. Então, são essas mulheres, essas mães que vão em busca dos documentos para elas, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos, porque tem uma relação ali de uma outra família construída, para os seus vizinhos, para os pais, né, como a moça que foi atrás do documento para o pai. Então, assim, essas mulheres, elas que realmente comandam elas vivem esse projeto ali de busca da documentação intensamente, embora, obviamente, encontrei homens também, mas, por exemplo, tinha uma irmã que vai buscar com o irmão o documento, ela que vai na batalha ali pelo documento, até elas se tornam um pouco tutoras ali
sociais, como também uma categoria que a pesquisa me trouxe, na busca pela documentação. E no ônibus também, eu devo dizer que o poder é feminino, né? Assim como as mães da violência, as mães que buscam justiça para os seus filhos na violência, são elas que assumem o protagonismo. Na busca pela documentação também são as mulheres, que são as protagonistas da busca. E no ônibus é um estado feminino, né? Diferentemente do estado ali masculino, que a gente é acostumado a ver. Então, eu devo destacar, é preciso destacar que é uma sucessão de mulheres, assistentes sociais, juízes, defensoras, promotoras, que estão ali nesse trabalho cotidiano. Há homens, que são muito importantes, mas é uma cadeia ali de poder e decisão feminina. Então, excelente aí a sua lembrança. Fernanda, você já falou um pouco da dimensão subjetiva dessa busca, mas eu queria aprofundar um pouco com você, né? Porque você fala um pouco na tese que essa busca não é só por um papel, mas também por direito, cidadania e recuperação da própria história. Você, inclusive, usou a metodologia de reconstrução da história de vida, né? E tem uma das suas interlocutoras, se eu não me engano, é a Catarina ou a Cristiane, que fala: coisa impressionante como um papel muda a vida da gente. Eu me sinto até uma pessoa melhor. Eu queria que você comentasse, aproveitando que você está falando dessa questão de gênero e do protagonismo das mulheres nessa busca por acesso a esse direito, queria que você reforçasse essa questão mais subjetiva também dessa busca, né? Sim. Vou fazer um preâmbulo aí antes de entrar nessa resposta definitiva. Assim, por que as pessoas querem o documento? Na pesquisa eu listei alguns motivos. Elas querem o documento pelo acesso às políticas públicas, já falamos aqui da questão do Bolsa Família, elas querem, eu quero o registro para eu ter o Bolsa Família. Bom, um segundo motivo, elas têm o que eu chamo de urgência de legibilidade, elas chegam numa situação limite ali, elas precisam resolver. Até ali elas conseguiram ir vivendo, né, assim, mas aí chega um momento em que não dá mais. Elas precisam do documento para fazer a cirurgia, para visitar o filho na prisão, né? A gente não tocou dessa questão dos presos invisíveis, mas sim, querem visitar o filho na prisão. Então, é uma situação limite. Um terceiro motivo é o que eu chamei ali de conversão. São pessoas que tiveram um processo de abandono, de dependência química, mudança de vida, ou até conversão religiosa. Não é obrigatoriamente uma conversão religiosa, mas pode incluir uma conversão religiosa. E aí elas querem o documento como parte dessa mudança de vida. Muito bem, eu estava lá contente com esses 3 motivos que eu já tinha achado na pesquisa. Mas aí eu comecei a me deparar com uma outra situação, que tem a ver aí com isso que você perguntou. Eram pessoas que, tecnicamente, elas não eram invisíveis, né? Elas tinham um documento, então por que elas estavam ali? E aí tem o caso de uma senhora, que ela tinha uma história de vida muito trágica, e ela tinha, o pai matou a mãe, os filhos foram doados para viver outras pessoas da família, e aí ela é chamada de Valderez no livro, e ela não era uma invisível, ela tinha um documento. Mas o que aconteceu com ela? Ela foi morar na rua, né, e aí ela perdeu o documento, e, enfim, ficou numa situação muito, muito difícil, e aí ela conhece uma outra família que a adota, e aí leva num cartório e consegue registrar, né, aquelas coisas do Brasil, mas não, vamos mudar esse seu nome. Valderez, não, vamos colocar outro nome, vamos colocar Fabiana. E aí fazem uma outra certidão de nascimento para ela, sem o nome do pai, sem o nome da mãe, e ela viveu com aquela certidão, ela tinha os outros documentos, ela registrou os filhos, mas ela queria o documento. Ela queria o documento que ela chamava de documento verdadeiro. Por quê? Para ela, porque o documento, e os livros mostram isso, as pesquisas mostram isso, ele é associado também à noção de identidade, né? De quem eu sou realmente. Ele conta um pouco da minha história, onde que eu nasci, quem meu pai, minha mãe, como foi, que horas foi. Então, esse é um ponto que né, é um direito personalíssimo, digamos assim. Né? A pessoa é que tem essa dimensão do que é a identidade dela. Né? Por isso que tem que ser a autoidentificação no senso, né? Na questão da racial. Você que tem que dizer o que você é. Né? E aí, eu abri a pesquisa para essa 4ª categoria de busca pelo documento. E a busca pelo fio da vida, né? Como diz a professora Ana Lúcia Schiritzmeyer, ela usa essa expressão,
e eu chamei de recuperação da trajetória familiar. Então, são pessoas que queriam o documento porque era um encontro com elas mesmas. E aí, no caso dessa senhora, ela, de fato, a juíza, chega um momento em que a juíza diz, olha, a senhora não pode ficar com as 2 certidões, a senhora vai ter que escolher. E aí ela escolhe essa certidão antiga, ela escolhe quem ela era, né, sabendo que vai ter que mudar tudo, mudar o documento dos filhos, mas ela faz essa escolha, porque o documento, ele tem essa dimensão de ir muito além de um papel. Então, ele é um papel que traz direito, ele é um papel que dá um acesso à cidadania, é um papel que é também um reconhecimento da sua própria história familiar, é um papel que traz esperança, né? O livro fala das pessoas, da esperança, da mudança de vida. Então, é um papel que é muito mais do que um papel, é muito além de um papel, né? O documento, ele é associado a essa dimensão aí da subjetividade, da identidade mesmo, de quem eu sou, de quem eu sou como sujeito de direitos. Então, o documento, ele tem isso tudo. Como vocês veem, eu sou entusiasmada com esse tema, né? Mas não, já aproveita seu entusiasmo, você falou aí da questão dos presos, né? Das pessoas presas e enfim, os invisíveis dos invisíveis, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, é uma categoria aí de pessoas, né, privadas de liberdade, que os direitos, enfim, não existe o direito de estar vivo quando muito, né? Aí queria que você falasse, já que você entrou no assunto, pode complementar. Sim. De fato, o livro trata disso, porque aí o que eu comecei a descobrir? Que algumas dessas mulheres que estavam lá, né? Por que a senhora, Dona Elizabeth, por que a senhora está aqui? Não, porque eu quero um documento para o meu filho, que ele está preso, e faz 2 anos que eu não vejo meu filho, porque ele está preso, e como ele está preso, eu não posso visitar o meu filho. Por que a senhora não registrou? Não, porque na época eu também estava presa, enfim, eu não consegui, eu tive outros problemas, eu morava em outro lugar, né? É o direito que foi negado a ela em algum momento, negado ao filho em algum momento, e foi se arrastando. São problemas, como a gente viu, é difícil de resolver, né? Registrar um adulto, e foi ficando. Enfim, então, o que acontece quando a pessoa é presa, quando ela não tem o registro? Essa pessoa, ela teve um direito negado, mas a punição não é negada. É isso que o livro trata. A punição chega antes do direito. Então, essa pessoa, ela é identificada criminalmente, né? Ela ganha uma identidade criminal, mas ela ainda não tem a sua identificação civil, né? E é muito curioso, porque, historicamente, a identificação é a identificação criminal que surge primeiro, né? Era uma forma de identificar os criminosos, os perigosos, né? A identificação como controle, né? De que fala o Foucault. Depois é que vem a identificação civil. E para essas pessoas continua sendo assim. Ela é primeiro identificada criminalmente, e aí ela fica lá, ela entra no sistema, mas ela não pode receber a visita da mãe, porque ela não tem a documentação civil. Para ter a documentação civil, ela tem que fazer esse mesmo processo, essa investigação, só que isso tudo dentro do sistema penal é bem mais complicado, né? Então, o livro trata disso. Eu tive a oportunidade também de acompanhar uma audiência de um rapaz que estava preso, e a mãe foi lá no ônibus, e que ela queria, ela não se conformava, ela tinha que visitar o filho. E é um momento muito bonito, assim, porque a gente acompanhou essa audiência, foi feito por teleconferência, né? Ele estava em Bangu, e a mãe lá no tribunal com a juíza, e aí eles se reencontram. Por quê? O que o sistema criminal quer saber? Como é que a senhora mostra que a senhora é a mãe desse rapaz? E aí lá na teleconferência, começa a teleconferência, aí ele diz: a benção, mãe. Então, assim, na falta do documento, isso também o livro trata, a gente não tratou, o que entra em cena para construir a prova, né? É a memória, são outras relações, pessoas, é a memória como prova que vai ajudar ali a construir isso. No caso dos presos, enfim, é uma questão gravíssima, porque são pessoas que estão privadas de vários, né, direitos, e desse direito fundamental, mas a punição chega antes do direito. Isso é muito interessante. Fernanda, muito obrigado. A gente vai deixar ficar por aqui, mas certamente deixar aqui a porta aberta para você voltar, não só para falar desse tema, que é um tema que se desdobra em 1 hora a gente conseguir desdobrar vários outros temas, e
Alguns outros ficaram pelo caminho, infelizmente, mas você volta aqui, certamente, inclusive para falar de outras coisas também, de jornalismo. Para quem não sabe, eu falo como jornalista, a Fernanda é uma pessoa muito respeitada no jornalismo, é uma profissional, enfim, que todo mundo só fala bem, então é um prazer também, por isso, né, enquanto referência da profissão para mim também é um prazer tê-la aqui. Deixa seu último recado aí, onde compra o livro, onde a gente te encontra, lê seus textos. Bom, vamos lá. Eu agradeço demais o convite, foi um prazer estar aqui. Realmente, esse é um tema apaixonante. Eu acho que eu quero conquistar pessoas aqui para atenção a esse tema do subregistro, que, como eu disse, é um tema que perpassa várias questões brasileiras, perpassa a questão do racismo, a questão de gênero, a questão da exclusão, da pobreza, e agora, mais uma vez, aqui no Setembro Amarelo, perpassa também a questão da identidade, de quem você é, né, do seu sofrimento por não ter esse documento, esse direito garantido. Então, quero que os ouvintes aí também sejam tocados por esse tema e, como você contou da questão da Tayane, quando virem uma pessoa também nessa situação que, né, procurem oferecer algum tipo de suporte, ou buscar um serviço. O ônibus da Justiça Itinerante está lá toda sexta-feira. A Defensoria Pública é um canal importantíssimo que tem encaminhado as pessoas para o serviço. Então, assim, fico à disposição também para encontrar o livro. Ele está à venda, né? Está no site da editora FGV, já está nas livrarias. Enfim, só tenho mesmo a agradecer aí o convite. Antes da gente passar para o caô da semana, as mamatinhas, né? Para os ouvintes aí. Digitando o código lá do B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Tem estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Sosa, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muito mais. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B. Mamatinha também serve para a Camisa Crítica. 10% de desconto com o cupom Lado B na www.camisacritica.com. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Bora pro caôzaço da semana. Não é que tem caô da semana. A semana inteira foi um caô. Começou na segunda-feira, né, com a prisão de um bolsonarista que divulgou uma ameaça a ele, o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Xandão. Atenção, preocupação e alarmismo com os atos do dia 7 de setembro seguiram toda naquela segunda-feira, né? E chegou a terça-feira, o dia da independência, e o que se viu foi o de sempre. A pequena e barulhenta parte do gado foi às ruas, vestida de verde e amarelo, gritaram as baboseiras de sempre, com um diferencialzinho, né? A participação direta do chimpanzé mal amestrado que ocupa o Planalto nos atos antidemocráticos em Brasília e em São Paulo. Bolsonaro até falou grosso, atiçou a farândula de lunáticos que estavam sedentos para um golpinho, mas tudo não passou de um teatrinho. O dia seguinte foi cheio. Teve invasão ao Ministério da Saúde, lockout de caminhoneiros a serviço do agro, Arthur Lira passando pano, Rodrigo Pacheco ali meio em cima do muro, Luiz Fux falando grosso e o Roberto Barroso falando mais grosso ainda. Até que chegou, né, na quinta, e sob a tutela do Michel Temer, o Bolsonaro disse: não foi bem assim, pessoal. Foi mal, tava doidão, aqui é uma república, os poderes se respeitam, tá ok? É nós, Fux, é nós, Barrosão, tamo junto. E o resultado é, boa parte da farândula de lunáticos, né, que tava esperando um golpe, um AI-5, o fechamento do regime, tanques na rua e tudo mais, tá puta agora com o corno, que ao menos por enquanto arregou. Então, Fagner Torres, você que tem feito análises a quente nas redes sociais, e ao menos uma análise você acertou. Você disse que ia ter prisão de bolsonaristas entre sexta e segunda-feira e acertou, né? É o tal do ex-polícia lá que ameaçou o Alexandre de Moraes.
que você me diz aí? Você acha que o Bolsonaro saiu ainda menor deste 7 de setembro? Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Saiu menor. Eu acho que acertei não só nessa questão das prisões, né? Eu tinha para mim que eu até esperava que fossem prisões mais espetaculosas, né? Eu esperava aí talvez um Alan Terça Livre, até o próprio Carlos Bolsonaro, né? Mas eu tinha quase que certeza que ocorreriam prisões ali às vésperas do dia 7, como uma forma, como um recado do judiciário, falou, você está achando que vai ser assim, mas não vai ser assim não. Muito cuidado com o seu gado aí, porque eu estou com o laço solto, né? E aí aconteceram essas duas ou três prisões aí de blogueiros, essa turma que muito provavelmente está ganhando muito dinheiro para plantar desinformação, iludir o povo e perpetuar esse poder bizonho que a gente está vivendo desse governo. Acho que Bolsonaro sai muito menor do dia 7, né? No dia 7 eu passei acompanhando as manifestações, já tinha achado de cara que Brasília foi um fracasso, e de fato foi. Para quem esperava botar mais de 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios, não chegou nem a 10% disso. E a própria imagem do Bolsonaro andando de voando, né, de helicóptero, passando em revista, o ato, a cara dele já mostrava ali uma cara de decepção com o tamanho do apoio que ele estava tendo ali naquele momento. Agora, no Rio de Janeiro também, o ato foi menor do que se esperava. Eu acho que em São Paulo foi um ato grande, mas, cara, o governo botou muito dinheiro nesses atos, muito, muito dinheiro. Eu tenho informação de que as igrejas evangélicas botaram muito dinheiro nesses atos, botaram ônibus. Cara, sobretudo São Paulo e Brasília, foi muita grana, sobretudo em São Paulo e Brasília, junto com Silas Malafaia e esses delinquentes todos que apoiam, né, esse governo. Então o ato acabou aquém do que eles esperavam. Foi grande em São Paulo, mas não o suficiente para demonstrar a força que eles imaginavam que poderia demonstrar. Eu não acreditava em golpe, mesmo que o ato fosse grande na capital e em todas as capitais e tal. Eu não acredito em golpe, porque, como vou repetir o que eu falei semana passada, o Bolsonaro não precisa de golpe para governar. Ele precisa do estado de crise permanente e de mobilização permanente da sua base para que ele chegue vivo eleitoralmente em 2022. Eu, particularmente, hoje não vejo mais a chance dele chegar vivo, a última chance dele chegar vivo em 2022 eleitoralmente era se ele tivesse optado por fazer o mínimo na pandemia, e ele optou por não fazer absolutamente nada, né? Ele deixou o povo morrer de fome e de vírus. Então, eu não vejo chance alguma para ele se reeleger em 2022. A minha dúvida é se ele será ou não candidato, porque eu também não descarto que ele não seja candidato. Também não vejo o impeachment acontecendo. Eu acho que o Arthur Lira só vai se movimentar nesse caminho se ele for pressionado pelo judiciário. Ele tem processos, né, correndo contra ele no judiciário. Só se a situação se esgarçar de uma maneira absoluta entre Bolsonaro e o judiciário, e aí o judiciário acabar apertando o Arthur Lira a tomar uma decisão. Fora isso, ele vai empurrar com a barriga esse processo, essas centenas de processos de impeachment que tem, e vai deixar o Bolsonaro se destruir sozinho, chegar inviável em 2022. Acho isso. Não acreditava em golpe militar, golpe dessas coisas que estavam todos se falando, das PMs, eu não acreditava. O Bolsonaro não precisa disso, ele não tem coragem para isso, e ele sabe
que se ele tentar isso de fato, ele corre um risco muito grande de dar errado, e aí é fim da linha para ele, né? No momento atual, na circunstância atual, ele ainda tem alguma chance em 2022, né? Se ele dá um golpe e não consegue sustentar, acabou. Aí é cadeia para ele, é cadeia para os filhos dele, é cadeia para todo mundo. E então não vejo ele tomando essa atitude. Vejo ele sim mobilizando sua base radical, porque a única forma que ele tem de manter algum apoio, nessa altura do campeonato, ele não vai conseguir aumentar a popularidade dele se ele mudar de comportamento e se tornar um moderado, né? Se de hoje para amanhã a gente olhar a agenda dele e ver que ele está trabalhando 12 horas por dia e que ele está preocupado com os rumos do país, nós chegamos num estágio de destruição tão grande que nem se ele fizer isso de hoje para amanhã, isso elevaria a popularidade dele. A única forma dele manter o que ele tem é tendo o discurso cada vez mais radical, mesmo que ele não coloque esse discurso cada vez mais radical em prática. E aí hoje, por conta dessa carta, né, eu acho que talvez tenha passado do ponto no dia 7, por conta dessa carta onde ele literalmente mandou um foi mal, estava doidão, né? Ele praticamente beija os pés do Alexandre de Moraes na carta, por mais que ele tenha encerrado com um lema claramente fascista, né? Deus, Pátria e Liberdade, e aí isso me remete aos colegas da mídia que durante muito tempo tiveram medo de dizer que Bolsonaro é fascista. A essa altura Pátria e Família, né? Oi? Acho que foi Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Eu falei isso. Não foi isso que eu falei? Falou liberdade. Desculpa. Só um parênteses, Wagner. A Folha de São Paulo não chamava ele de extrema-direita. Não é nem que não chamava de fascista. Eu acho que os nossos colegas dos meios de comunicação passam muita vergonha sem necessidade, né? Porque desde o dia 1, né, desde a campanha, quer dizer, desde 1989, está muito claro que o Bolsonaro é um fascista, é um neonazista. Está muito claro. Não tem o que esconder e negar. Ele é o que é, né? Tem todos os elementos do neofascismo aí, do neonazismo aí. Então, ele praticamente beija o pé do Alexandre de Moraes, então eu acho que ele perde, de fato, muito da sua popularidade mais radical. A gente está vendo aí pipocar nos WhatsApps e Telegrams bolsonaristas a decepção dessa turma de lunáticos com ele, que vê nele a figura do grande líder, do redentor da República, né? Eu tenho conhecidos, né, colegas, jornalistas, que trabalham envolvidos na política, cercados de bolsonaristas, e muitos deles relataram para mim hoje, né, que hoje foi um dia que eles pagariam para trabalhar, porque por mais que trabalhem envolvidos, né, próximos de muita gente de direita, de extrema direita, só de ver a decepção dos colegas de trabalho deles, eles pagariam para trabalhar, né, de tanto tesão que foi de ver a decepção do gado com o seu grande líder. Então ele sai enfraquecido. Isso tem cara de ser um grande acordo hoje, né? A participação do Temer tem cara de ser mais um grande acordo nacional. Tipo, vamos amenizar um pouquinho, não sabemos até quando, mas vamos amenizar um pouquinho. O Temer vem aqui, conversa com o Xande de Moraes, né, já que eles são muito próximos, né, sempre foram muito próximos, e aí vai dar uma amenizada no judiciário, vai dar uma amenizada no Centrão, e aí até ele dá a próxima declaração bombástica, porque isso, ele sofre ele não tem como ser diferente, ele é o que é, ele tem a incontinência verbal fascista dele, daqui a pouco ele já está atacando um outro poder e aí volta uma nova crise, porque é dessa forma que ele vai funcionar até o último dia. Sai enfraquecido. Falei tudo isso para dizer que sai enfraquecido. Eu não esperava, ao contrário do Fagner, eu não esperava prisões bombásticas no final de semana.
porque uma prisão de um Carluxo da vida poderia ser usada como fogo, como gasolina no incêndio, né? Fator de mobilização da base, martirização. Acho que essas prisões de figuras operacionais e bloqueio de conta de organizações que estavam financiando o ato de Brasília, né? Estavam financiando transporte de pessoas, hospedagem, o pagamento de estrutura para isso. Acho que foi bem mais certeiro, bem mais eficiente, de assustar essa galera que estava nessa intermediação na organização e de inviabilizar que gastassem mais dinheiro do que já estavam gastando para fazer bombar o ato da manhã do dia 7. Quanto ao aparente recuo do Bolsonaro no dia de hoje, já tem pipocando aí em análise e na imprensa, né, de notícias de bastidores, de que o Temer entrou em campo quando a própria liderança do MDB começou a falar impeachment. Ele entrou em campo para costurar esse novo acordo, grande acordo nacional, do Bolsonaro fazer esse recuo, fazer uma ligação telefônica, inclusive, para Alexandre de Moraes, e tentar costurar que o STF aí baixa a temperatura e o Bolsonaro fica falando umas besteiras menores, como na live de hoje parece que ele já falou que as pessoas... tem gente passando fome, mas na média as pessoas engordaram na pandemia, e quanto à crise hídrica que vai gerar uma crise elétrica, é importante andar de escada, né? Melhor do que andar de elevador, porque você faz exercício, é mais saudável. Então ele falar essas besteiras mais, entre aspas, inofensivas, e empurrar com a barriga até o final do governo. Entretanto, como o Fagner pontuou aí no final, é questão de tempo para ele subir o tom de novo, porque o governo é absolutamente desastroso, né? Não há paralelo de um governo tão ruim na história do Brasil, e olha que o muro é baixo. Não existe nada de concreto a apresentar à população. Então, para ele manter uma base significativa mobilizada, ele precisa acenar com esse futuro utópico, redentor, de uma ditadura moralizadora, né, que vai solapar o sistema mau e corrupto, comunista, e vai fazer os anseios do verdadeiro povo brasileiro se realizarem. Sem a miragem desse futuro redentor, autoritário, moralizador, ele esfarela completamente. Ele não tem nada a oferecer, mesmo para os seus apoiadores mais radicais. Então, vamos ver se ele vai virar mais do que os americanos chamam de pato manco, né, que é o governante final de mandato, se ele vai virar um fantasma circulando pelo Planalto com um ministério medíocre tocando o dia a dia do governo até o final de 2022, ou se ele vai tentar novas cartadas golpistas. E a ver como a chamada centro-direita, o direito tradicional, que era fiel apoiadora do governo, né, no seu primeiro ano, foi diluindo esse apoio, pelo menos na parte visível, né, em declarações ao longo da pandemia, como o Fagner colocou. Não é que o Bolsonaro não fez nada, né? Ele atrapalhou quem estava tentando fazer alguma coisa, inclusive. Vamos ver como essa centro-direita vai se comportar até 2022, para tentar se colocar como um player importante para as eleições previstas para outubro, diante desse derretimento aparente do Bolsonaro, né? Parece que já está derretendo e aparentemente vai se intensificar. Então, não descarto que ele não seja candidato se ele começar a baixar mais do que ele já está baixando, né? Se ele baixar de 25%, 20% e ameaçar ficar fora de segundo turno, não sei se ele será candidato, e ele não sendo candidato, ele sendo um candidato que tem a chance de ficar fora do segundo turno, aparentemente haveria jogo aí para centro-direita, só que eles continuam sem ter um nome para bater de frente com o Lula. Tem algumas... Só para fazer
Só para complementar aqui rapidinho, só porque eu falei do cheirinho de acordo, né? E agora mesmo nosso companheiro de Central 3, o Caio Quero, que é o companheiro do podcast Travessia, quem eu recomendo como o melhor podcast MPB que eu conheço. E jornalista da BBC. E também jornalista, né? Ele acaba de tuitar que Bolsonaro e Alexandre de Moraes marcaram o encontro. Então, fica aí, né? Sem ver a notícia, eu já falei que essa cartinha, essa missiva do Temer, ela cheirava um acordo, né? Parece que cheira realmente a um acordo. O meu faro e meu olfato estão em dia. Foi a verba volante, tá ok. Eu tenho aqui alguns pontos de algumas questões para abordar aqui com vocês e com os ouvintes, né? A cartada do 7 de setembro, até pelo tempo que a gente tem nas eleições, um ano, embora pareça... É muito em algum aspecto, mas eu acho que para um governante que a popularidade só cai, é pouco, né? Para você reagir. Acho que era uma grande cartada que a farândula de lunáticos esperava alguma coisa firme, né? Eu não sei o que eles esperavam exatamente, não sei até que ponto o que era, né? Mas uma demonstração de força, por exemplo, da parada militar. Eu não sei se perdeu. Não teve parada militar, né? Não teve. Foi anunciado que não haveria. Por isso que houve espaço ali para preencher esplanada com gado. Se tem uma parada militar, como tem todo ano, todo governo, né? Você mantém ali as aparências, aquilo ali ia gerar uma imagem muito forte, né? E aí, para mim, na minha análise... Ou não, com aqueles tanques soltando fumaça preta, né? Pois é, tem os dois lados. Na minha análise, eu acho que assim, foi um grito agônico do bolsonarismo, né? Ou pelo menos do Bolsonaro, né? Com a figura do Bolsonaro, pedindo socorro, né? Ali eles pedindo socorro para eles mesmos, para os militares principalmente, para os Estados Unidos, para a intervenção do ET, para o Trump, sei lá para quem, né? E assim, na hora, né, eu até tuitei, na hora que o Congresso ia subir o preço, né? Embora o Arthur Lira tenha passado pano, foi um discurso mais, enfim, alinhado, porque é alinhado ao Bolsonaro mesmo. O Pacheco vem mostrando que o Senado está dificultando as coisas para o Bolsonaro, né? O próprio judiciário, né? Hoje é o grande rival, o STF, foi citado aí na pesquisa que fizeram. Convenhamos, Caio, que ninguém é Arthur Lira, né? É um cara que só está onde está porque a gente está enfiado nesse buraco. E ele conseguiu ali ser mais esperto entre os espertos. Sim. E se viabilizar dentro da base bolsonarista. Assim, para debandar também, gente, não custa. Essa fidelidade do Arthur Lira não... Exatamente. É de fachada, né? Mas por enquanto está fiel. E até, eu não lembro, esqueci o nome do advogado, o advogado que fazia parte daquele coisa da CNN com o Caio Coppola, esqueci o nome dele. Ele falando sobre o papel do judiciário, porque o judiciário, o STF, né, tem feito um papel preponderante no combate ao bolsonarismo, e eu não acho que nem seja, não acho que a análise dele até está correta, né? Só que a gente precisa lembrar que o judiciário, né, inclusive com o STF, tudo, né, o acordo com o STF, com o Supremo, com tudo, é um dos responsáveis por a gente chegar onde chegou, né? Então, o poder que o judiciário tem hoje é muito grande, né? Foi muito grande para destruir a democracia burguesa que a gente vivia e tem sido muito grande para tensionar o Bolsonaro, né? Botando a galera ali, em alguns em cana, outros com medo, né? E aí entra o segundo ponto que eu queria falar, né? Que é a questão do Carluxo, que é uma grande liderança ali que fase, né? Mas enfim, é a grande liderança ali das articulações, principalmente nas redes e tal. E o Carluxo não falou absolutamente nada sobre o ato, né? Tuitou um negócio genérico lá qualquer e não falou nada sobre o ato. Ou seja, o Carluxo tá com medo, né, gente? O Carluxo é a bola da vez ali do Alexandre de Moraes, né? Outra coisa que eu queria falar também é que eu tô pegando os registros que eu fiz aqui nas redes sociais enquanto acompanhava para uma análise no quente para não se perder, né? O caráter branco dessa manifestação. Não é novidade, as manifestações contra o golpe, pró-golpe da Dilma, as manifestações bolsonaristas já em 2018, elas eram predominantemente brancas, né?
Mas está cada vez mais claro que há um recorte de supremacistas brancos do bolsonarismo, nazistas, fascistas e tudo mais, né? Não, isso não tem mais onde... É claro que ele tem lá os toques dele lá o Sérgio Camargo, o Hélio Negão, né? Vai ter... Isso faz parte, inclusive, da estratégia deles, mas eu acho que está muito claro e isso precisa ser abordado, né? E eu não sei se isso é abordado com tanta frequência na grande mídia, então a gente tenta abordar por aqui. A professora Vânia Santana, professora historiadora, tuitou isso, a gente colocou nas nossas redes, e eu acho que é importante isso, né? A saída do PSDB, o terceiro ponto que enfim, fiquem à vontade para me interromper aqui, mas acho que o terceiro ponto que é importante, que é o desembarque do PSDB oficialmente aí, do governo, embora dizem até que o Aécio... Eu achei que já tinha desembarcado, inclusive. Me surpreendeu. Agora, a oposição? É aquilo, né? Falta pouco, né? Um ano já é pouco para eleição, né? Também. Tá vindo aí a tal da manifestação do MBL, então o PSDB já se inverniza para bancar lá a tal da terceira opção lá deles. Mas a saída do PSDB é uma bancada grande, que leva com ela sempre ali alguns deputados e senadores. Então, assim, isso esquenta a caldeira do impeachment, né? Embora eu concorde com o Fagner, eu acho que o tal clima para impeachment não tem. Mas não vamos esquecer, né, que o PSDB é aliado, principalmente no Congresso, da pauta econômica do bolsonarismo de sempre, de primeira hora, né? Então eles vão aí se invernizar agora como oposição, vai ter um porrada de deputado, tirando o Alexandre Frota, hein? Esse é contra o Bolsonaro desde o dia 1. Mas, que fase. Mas... eles vão se invernizar e vocês vão ver vários deputados e senadores do PSDB falando... Do dia 1 não, do dia 1 que ele saiu do PSL. Do dia 2. Vocês vão ver aí na Globo News, na Band News, né, no CNN, vários deputados de oposição que serão tocantes. Aliás, teve nota do PSL contra o Bolsonaro no dia 7, hein? Teve, porque o PSL está se fundindo com o DEM. Foi nota conjunta. Ainda tem isso. O PSL pode estar se fudindo com o DEM, estão pensando aí na fusão, embora também façam parte ainda, principalmente o DEM faz parte ainda do governo, né? E assim, concordo com essa análise, né, de que ele sai enfraquecido, ele está fazendo esse stick-puxa, né? É o famoso stick-puxa, ele vai até o limite e volta, né? Tem sido comum isso. Isso não faz, essa arregada dele não faz dele um sujeito, né? Agora vai, né? Como o Globo botou aí, Bolsonaro, pare disso e vá trabalhar. Não vai, não adianta, não vai, né? Ele não vai fazer isso. Mas 2 anos e 8 meses de governo, agora ele vai trabalhar. Gente, agora, será que vai ter capa da Veja? Segunda chance? 30 anos de mandato, não fode, né? Será que vai ter capinha da Veja da segunda chance? Pois é. Ele continua fascista, tá, gente? Né? Mas isso é um recuo estratégico dele. E aí, na próxima vez que ele for esticar a corda, eu não sei se ele já vai ter tanta adesão, porque assim, tá visível, gente. Alan dos Santos, né? O Terça Livre, Rodrigo Constantino, o Silas Malafaia, essa gente escroque que apoia ele aí praticamente 100% das vezes. Eles são putos, a gente esperava outra coisa, você tá aí conversando com esses caras aí, né? E aí, vai haver próxima manifestação pró-Bolsonaro? Vocês acham que é possível? Eu já acho que uma mega manifestação igual eles tentaram, e de certa forma até teve bastante gente, né? É muito fascista no país, hein, gente? Ainda tem muito. Será que vai ter? Eles vão conseguir demonstrar essa força de novo, derramando dinheiro de novo? Será que os pastores neopentecostais vão botar dinheiro de novo, né? Para mostrar essa força? Pode ter sido, inclusive tem gente dizendo aí da direita mesmo, desses caras fascistizantes aí, o Terça Livre e o Constantino escreveram game over, né? Game over. Então, assim, não acho que o game está over, né? Não acho que acabou, Bolsonaro, acabou, não. Acho que acabou, não. Mas ele não sei se ele vai conseguir ter demonstrações de força assim, né? E aí eu queria falar só uma parte, e aí entrem também, gente, por favor, que eu já estou falando há muito tempo, sobre as manifestações contra, né? A oposição foi às ruas também. O Grito dos Excluídos já acontece há quase 30 anos. Teve gente aí querendo dizer que não era para ir para a rua, que estava com medo, que ia ter cenas lamentáveis, a porrada ia estancar. Não aconteceu nada disso.
não houve nenhum registro de confusão em lugar nenhum. No Recife foi muito grande o Grito dos Excluídos, em São Paulo e no Rio talvez não tão grande quanto pudesse ser, mas ainda assim estavam lá, né? Fizeram o papel de ir para a rua, e acabou que teve muito alarmismo, teve muita gente aí não querendo que as esquerdas e as oposições disputassem a rua. E, enfim, não sei se as análises conjunturais desses quadros da esquerda institucional estavam certas, não. Acho que se mostraram frustrados. Eu acho que foi importante, mas muito menor do que poderia ter sido, né? Porque teve um clima de mobilização muito forte de muitas lideranças, né? Como você colocou, houve talvez um excesso de alarmismo. Acho que poderia haver cenas lamentáveis, poderia, mas não por conta de embate físico com os manifestantes fascistas. O risco, como sempre em atos de esquerda, é a polícia, né? E nesse sentido, quanto maior o ato, acho que intimida esse tipo de agressão gratuita, né, digamos assim. Então, houve um excesso de alarmismo, e esse excesso de alarmismo fez com que os atos fossem muito menores e muito menos representativos do que eles poderiam ser. A notícia foi a flopada do ato fascista e não os atos de esquerda. Pois é, e é sempre bom, né? Eu acho que flopou mesmo, por tudo que a gente já expôs aqui, né? O dinheiro derramado, a mobilização, a questão da última cartada, eles queriam os militares, eles achavam que iam fechar tudo e tal. Não aconteceu nada disso, aconteceu mais do mesmo, né? Mas é sempre bom lembrar, ainda são muitos, né, gente? Ainda são muitos, ainda vão Inclusive, eu não vi nota, eu não vi notinha nem tweet de general. Então, o Braga Neto Foi eu que não vi ou não teve? O Braga Neto participou. Eu vi que... E aí, né, para variar, a assessoria de imprensa da grande mídia dos militares falando que o Braga Neto foi visto lá, não sei se acho que nem discursou, né? Mas o Braga Neto foi visto, aí falou, não, os militares ficaram incomodados e tal, mas é isso, né? Os militares, eles tentam manipular o Bolsonaro sem serem vistos, né? Embora tenha aí os militares que fazem questão de aparecer. E sobre aparecer, a gente volta aí na questão do impeachment lá no Congresso, que eu acho que de fato não vai andar, porém, né, o fogo vai ficando cada vez mais alto. Destacar duas coisas aqui, né? O Ciro Nogueira, que está atualmente na Casa Civil, né, se eu não me engano, que é uma figura do tal centrão, né, figura fisiológica do Congresso, está ali exatamente para apaziguar. Ele não quis subir no ato lá em Brasília, né? Ele esteve lá, mas enfim, não quis participar, não é burro, né? Inclusive porque é um lulista, o Ciro Nogueira, tem isso. E o Marcelo Ramos, acho que é Marcelo Ramos, deputado do PL, que é vice, não sei qual o cargo exatamente, mas acho que é vice-presidente, ou um dos vices, né? Não sei como é que é lá da Câmara. Tem mais de um vice, tem mais de um vice, eu não sei se é o vice-geral, não sei qual é a história. Mas ele é um dos vices, do deputado PL, tem aparecido aí de vez em quando, está tentando se criar. E ele disse que a última vez que o Temer apareceu para o impeachment não acabou bem, né? Enfim, né? Dando a entender que a entrada do Temer é o beijo da viúva, né? Enfim. Beijo da morte, mas beijo da morte. O Temer entrou para defender dessa vez, né? Ele não entrou... Pois faz diferença, mas... Em 2015 e 2016 ele articulou o impeachment. Agora ele entrou para desarticular o movimento de impeachment. Faz diferença, né? Mas enfim, essas coincidências desses personagens. E aí, só para a gente encerrar, quero o comentário do Fagner Torres, que está aí quietinho, sobre as manifestações do dia 12 puxadas pelo MBL. Fagner, por favor. Eu acho uma vergonha e uma falta de memória e de companheirismo com figuras que comeram o pão que o diabo amassou da esquerda por parte daqueles militantes de esquerda que por acaso estão propensos aí nesse ato, né? O MBL tripudiou da memória da Marielle quando ela foi executada, disse com todas as letras que ela tinha ligação com o tráfico de drogas,
né? O MBL, uma das figuras do MBL é o senhor Arthur Doval, né? Mamãe Falei, que tem fotos com o Eduardo Bolsonaro carregando um fuzil e a frase "eu pacificamente vou te matar", né? O MBL, ele sempre tratou da ex-presidente Dilma com extremo sexismo e misoginia nojenta, né? Enfim, o MBL é tão fascista quanto o Bolsonaro, né? A diferença é que, já virou um lugar comum falar isso, né? Mas a diferença é que essas figuras, Kim Kataguiri, Arthur Doval, entre outros, né? Fernando Feriado, a diferença é que eles sabem usar garfo e faca, mas são tão fascistas quanto. Eles são a favor do marco temporal, né? Eles são classistas, são racistas. Escola sem partido. São próceres do escola sem partido, estão cansados de invadir escolas e colocar professores contra a parede, constranger professores, né, que se propõem a uma educação libertária, laica, inclusiva. Então, eu não tenho a menor possibilidade de frequentar qualquer espaço, seja ele público ou privado, com gente dessa natureza, né? Não existe a menor possibilidade de eu estar ao lado de uma figura dessas na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, ainda que seja pelo Fora Bolsonaro, como também não existe a menor possibilidade de eu debater com uma figura dessa num ambiente privado. Se eu sou chamado a um ambiente privado para poder falar sobre um determinado assunto, eu sei que tem uma figura do MBL que vai lá estar comigo, eu mando esse local à merda, às favas, né? O MBL é tão fascista quanto. Então esse ato tem que ser, na minha visão, absolutamente esvaziado por qualquer figura que se diga de esquerda, né? Se você não se diz de esquerda, beleza, vai lá. Agora, se você se diz de esquerda, é uma obrigação moral você não estar presente nesse evento. Eu já diria o Ernest Hemingway no seu clássico Por Quem os Sinos Dobram, né? Quem está ao meu lado na trincheira importa mais do que a própria guerra. Então, a gente tem que saber diferenciar. Eles são fora Bolsonaro lá e eu sou fora Bolsonaro aqui. Eles não são fora Bolsonaro por uma questão ética, uma questão humanista. Eles são fora Bolsonaro por uma questão de protagonismo. Eles querem ocupar o lugar do Bolsonaro para poder aplicar o mesmo tipo de política fascista. Então, não me importa. E aí, só para encerrar, eu quero que todo mundo que estiver ouvindo esse programa agora fique atento nos próximos dias às capas das revistas semanais aqui do Brasil. A Época, Isto É... A Época acabou, né? A Isto É, a Veja, né? A própria Cruzoé. Vamos ver se a gente vai ver capas novas aí falando de Bolsonaro como o tom moderado, que mudou a sua posição e agora vai construir pontes, porque eu tenho certeza que pelo menos em uma delas a gente vai ver novamente, mais uma vez, pela enésima vez, a figura do Bolsonaro moderado a partir da missiva que foi publicada hoje lá no site do governo federal. Valeu. Olha, se vai ter capa de semanal falando de construir ponte, segunda chance, eu não sei. Mas vai ter um artigo do Globo falando que agora é hora de colocar as reformas para andar. O do Estadão, né? Só sobre... Cara, esse negócio de reforma, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Eu não tenho costume de ver TV aberta, muito menos jornal. Às vezes eu vejo do esporte da Globo, né? E aí, por um acaso, ontem, esperando, sei lá, passei, começou o Jornal Nacional. E eu fiquei vendo, deixei, assim, mexendo no celular e deixei. E aí falou sobre a queda na Bolsa, né? A Bolsa amanheceu em queda na quarta-feira, o dólar alto, enfim, né? O tal do mercado meio bolado com a questão lá do 7 de setembro. E aí, cara,
a repórter, no meio lá da entrevista, entrevistando lá aquelas pessoas brancas do mercado e tal, tá, preocupação e tal. Ela me diz na passagem dela que os analistas estão preocupados com a estabilidade política do país, ok, né? E porque as reformas não andam. Caralho, não é possível, brother. Que tá faltando que reforma, maluco? É o vizinho da Maquita que não anda? Enfim, por isso que a gente tenta, que pequenininho, nós somos o Scooby-Doo, né? Somos pequenininhos, mas somos bravos, né? A gente tenta fazer aqui nosso contraponto. Absurdo dizer que as reformas não andaram, né, brother? Porra, cara, já destruíram a CLT, destruíram a porra toda. Enfim, esse é sobre o MBL pra gente fechar aqui, que tá ficando longo esse caô, mas eu merecia também, né? Uma semana inteira de caô. Eu acho assim, né? Os ditos arrependidos, né? Essa direita arrependida aí, ou quem lavou a mão, né? Em 2018, foi para Paris, essas coisas. Se eles querem fazer um protesto contra o Bolsonaro, legal, cara. As ruas estão abertas, né? Aí você vai lá e protesta, né? Você vai fazer os ANCAPs contra o Bolsonaro, os fascistas antifascismo, né? O Witzel, né? Você vai lá, você mobiliza lá. Ah, nem Lula, nem Bolsonaro. Tem lá 5%, 10%, sei lá, de pessoas assim. Vai lá, mobiliza esses caras. Os liberais, né? Os liberais. São reaças pra caralho, mas enfim, não somos liberais de verdade. Bolsonaro não nos representa, que também é meia dúzia. Vai lá, né? O problema é deles, né? Agora, a gente tem que deixar claro o seguinte, né? A gente aqui, né? E eu falo pela minha geração, né? Desde 2014, né? Que eu me vi na necessidade de ir pra rua. Tinha ido em 2013, mas enfim, 2013 merece um programa só à parte, só pra gente falar. Eu vou pra rua desde 2014 pelos mesmos objetivos, desde então, e junto com os meus. Sejam eles, assim, maioria, minoria, muitos ou poucos, né? Então eu acho que assim, eles querem o impeachment agora? Legal, né? Vamos assinar. Mais um para assinar, mais um, né? Sei lá. Só que a gente aqui, nas esquerdas, né, na oposição, e aí essas esquerdas, elas são bem, vai, sei lá, do PSB do Molon e do Freixo até o pessoal do PCB anarquista, né? A gente quer desde a redução da desigualdade, né, para alguns ali, redução da desigualdade, direitos e tal, até o fim do capitalismo, né? Então, assim, a gente tem de tudo, né? Então, a gente não quer só o impeachment do Bolsonaro. Não nos basta o impeachment do Bolsonaro, embora seja urgente, né? Então, nós e o MBL corremos por raios diferentes, né? A gente disputa a mesma coisa, né? Então, não faz sentido você engrossar a manifestação desse tipo de gente, que o Fagner já citou a lista corrida, né? E a gente poderia ficar aqui, né? Chamam Mandela de terrorista, chamam Zumbi de... Enfim... esse nível, né? Esses caras aí, que agora eles querem ir de branco, né? Esses caras que querem ir de branco, eles estavam aí até, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos, de verde e amarelo, junto com esses aí, né? Então, assim, para mim, é tudo farinha do mesmo saco. É isso, né? Luta por protagonismo, né? Luta pelo espaço de comando, que a luta até faz sentido. Mas a gente repudia, a gente tem um dever enquanto pessoas de esquerda, e aí vale para o social-democrata, brother, até o comunista mais hardcore, o anarquista mais hardcore. A gente precisa repudiar esses caras. Esses caras não nos representam em absolutamente nada, a gente não senta na mesa com esses caras para nada. A gente combate esses caras tanto quanto o Bolsonaro. A gente vai combater o Bolsonaro primeiro nesse momento? Faz sentido, né? Eu não vou fora MBL. Eu acho que, enfim, né, não faz sentido. Fora Bolsonaro. Mas você não tem como sentar na mesma mesa. A gente não está na mesma direção que esses caras, né? Enfim, não tem como a gente apoiá-los e engrossar uma coisa que eles estão, né, pedindo, só porque eles chamam, né, não são Bolsonaro, né, tem um sobrenome Bolsonaro, e é isso, né, não ficam falando aí essas asneiras que o Bolsonaro fala, ou falam de uma forma um pouco mais polida, né? Então não faz sentido nenhum. Fala. Caio, assim, sendo bastante direto, o MBL não é nosso adversário na esfera política, vamos dizer assim, os liberais, os social-democrata, entre aspas, do PSDB, o
o DEM, eles não são nossos adversários na esfera ideológica. O MBL é adversário do humanismo, cara. O MBL, ele não tem que existir. Ele não é que ele tenha que ter o espaço diminuto dele na política tradicional. O MBL não pode existir, porque ele é exatamente igual ao Bolsonaro. A diferença é que sabe usar o garfo e faca e o plural, e mais nada. A política é tão assassina quanto a do Bolsonaro. Essa, para mim, é a diferença que tem que ficar bem marcada e cruzada. Essa turma não pode existir. Eu não posso ocupar o mesmo espaço que eles. Eles têm que ter vergonha de se declarar. Tem que viver preso dentro do armário. Essa é a questão. É isso, né? Se fundaram com uma organização criminosa, fascista, racista, misógina, homofóbica, enfim, de tudo. Fagner, aproveita então aí que você deixou seu recado final e dá seu boa noite aí. É isso, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente mais uma vez, relembrar, né, a turma. Agora a gente é Aurelo, e ouvindo aí o programa na Aurelo, você nos ajuda com um capilé, né, dando play, dando download pela Aurelo, baixando o aplicativo Aurelo, ou escutando pelo navegador escute.orelo, né, .audio / lá do B do Rio, se não me engano é isso. Você nos ajuda. E é isso. Até semana que vem com mais uma entrevista. Espero que com assuntos mais amenos para poder comentar no caô da semana, mas a gente vai estar aqui, acontecer. Estaremos aqui. Daniel Soares, valeu. Vou variar apanhando aqui do microfone para desmutar. 2 anos de teletrabalho, de 2 anos de pandemia e não atende, né? É difícil. Exatamente. Enfim, para tudo isso para dizer até semana que vem. É isso, até semana que vem. A convidada de semana que vem está confirmada, tomara que consiga nos atender dessa vez, a Mônica Benício. Já vamos aí anunciar de antemão. E com ou sem Mônica Benício, esperamos que terá mais lá do B do Rio. Até semana que vem. Valeu!